boa noite. Na nossa edição do Bloco de Notas de hoje temos um convidado que é João Ribeiro, que é professor universitário, quem agradeço a sua presença para esta conversa e com quem vamos procurar falar de questões que têm a ver com este papel de investigação universitária e o apoio ao desenvolvimento empresarial. João, a primeira pergunta era um pouco esta. Portanto, o João é formado em engenharia. Se nos podia explicar um pouco o seu percurso e aquilo que faz em termos profissionais, portanto, a sua vida entre o Porto e Bragança, não é? É assim? Okay, muito boa noite então a todos. Eu chamo João Ribeiro, sou docente do Instituto Politécnico de Bragança e faço investigação na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Para além disso, também faço parte de um grupo de investigação que é o INEGI, o Instituto de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial, e trabalho essencialmente na área de técnicas, trabalho com técnicas meteorológicas de medição, utilizando técnicas ópticas, portanto, funciona com sistemas de laser, etc., que tento caracterizar propriedades de materiais compósitos, materiais recentes, inovadores, e tento determinar faço esse tipo de estudo, esse tipo de caracterização. E, João, esse tipo de trabalho que faz em termos universitários, nós podemos considerar que essa investigação pode ser aplicada na vida das empresas ou é algo do mundo apenas teórico? Não. A nível nacional ainda não é muito, como uma tecnologia muito de ponta, não é muito utilizado. Mas em países como França, Alemanha, Estados Unidos, já é muito vulgar utilizar estas técnicas meteorológicas. Não são só meteorológicas no sentido de determinar um conjunto de propriedades de materiais, mas também em alguns campos de aplicações mesmo para, por exemplo, detectar defeitos em compósitos, que é muito utilizado em grandes companhias de aviação, como é o caso da Airbus, que utiliza alguma da tecnologia que nós muitas vezes utilizamos aqui, que nós utilizamos a nível laboratorial, mas que depois na prática pode ser efetivamente utilizado. Não grande parte, como referi há pouco, não nas aplicações de indústria, digamos, de baixo nível, mas estamos a falar portanto, em áreas e setores de atividade já de um alto nível tecnológico. Exatamente. E se calhar vai de encontro àquilo que nos preocupa um pouco aqui na região norte, sobretudo, que é o facto de falarmos cada vez mais em desemprego, em falta de investimento que é público, que é privado, e numa necessidade que nós temos de vender cada vez mais produtos ao exterior de alto valor acrescentado. Entende que a investigação, tal como a vê, quer no Porto, quer em Braga, tem trabalhado em colaboração com as empresas ou é algo que tem sido feito isoladamente as próprias empresas? Encontra valor de mercado para aquilo que faz? Bem, hoje em dia eu julgo que as coisas têm mudado um bocadinho. Se falássemos eu já trabalho na investigação há alguns anos, há 5, 6, 7 anos atrás, havia um voltar de costas, a universidade e as empresas estavam muito de costas voltadas. Aquilo que eu tenho vindo a perceber é que cada vez mais, talvez pelo facto de haver esta globalização e esta competição entre diferentes empresas de diferentes países, nós hoje em dia já não podemos olhar para uma empresa portuguesa que compete com uma empresa portuguesa. Nós temos que pensar que uma empresa portuguesa vai competir provavelmente com uma empresa alemã, com uma empresa chinesa, japonesa, americana. Temos que ver o mercado global. E as empresas já começam a sentir necessidade de ter de ter algum valor acrescentado nos seus produtos. E por isso cada vez mais têm tentado recorrer às universidades. Do meu ponto de vista, estamos ainda numa fase muito incipiente, ainda há muito a fazer, há muito trabalho a desenvolver, mas já se começam a dar os primeiros passos e já começam a aparecer algumas empresas que utilizam tecnologias muito mais avançadas do que se fazia até aqui há uns anos atrás. Mas, portanto, a experiência já são uma experiência de alguns anos, não é? Sim. Cerca de 12 anos, aproximadamente, na área da investigação. E ao longo destes 12 anos, a relação entre as empresas e a universidade tem sido diferente? Eu acho que sim, eu acho que tem melhorado bastante. Embora eu continue a pensar que ainda há muito por fazer, ainda há muitos trabalhos que são esporádicos e pontuais, mas já se começa a pensar mais e já começa a aparecer empresas com uma filosofia um bocadinho diferente daquela que existia até aqui.
Porque dá-me a sensação que grande parte das nossas empresas trabalhavam apenas como para subcontratos, ou então para trabalhos, digamos, muito de fabrico, de montagem, apenas de montagem, e não como... Há um exemplo de uma empresa que eu conheço, acho que é melhor não referir sequer o nome, que desenvolve um equipamento. Esse equipamento é desenvolvido todo, digamos, cerca de 90% do equipamento é desenvolvido cá em Portugal. O equipamento sai de cá com um determinado valor e quando volta ao país, digamos... E sai por quanto, já agora? Porque isso é interessante termos um pouco... Estamos a falar de sair daqui à volta dos 350 euros. Sim. E volta cá à volta volta quando regressa a Portugal, anda à volta dos 2.500, 3.000 euros. Apenas porque para o país onde foi vendido foi incorporado qualquer marca, não é? Exatamente, é incorporada a marca, é incorporada provavelmente mais um elemento ou outro, porque é obrigatório, cerca de 10 a 15% do equipamento. Mas o que é certo é que, se nós pensarmos até em nível de produtividade, e hoje em dia cada vez se fala mais na produtividade dos trabalhadores portugueses, que é uma produtividade muito baixa, quer dizer, se pensarmos que um produto que demora 15 dias a ser feito digamos, num país, provavelmente passa pelas mãos de 10 funcionários e sai daqui a um valor de 350 euros, 400, e vai para outro país. E apenas, provavelmente, trabalhará por um ou dois funcionários. E o valor acrescentado regressa à volta de 3.000 euros para Portugal. É óbvio que a produtividade dessa pessoa, desses dois funcionários, é muito superior à nossa produtividade. Porque, de facto, há aqui uma questão, quando se fala em produtividade, porque ela tem que ser medida pelo valor com que se reflete depois na venda, não é? Exatamente. E, de facto, não é uma questão de trabalhar mais e melhor em termos de tempo. Exatamente. É uma questão de como é que isso se traduz depois em valor final. Em valor final. E então aí o que significa que devia haver uma alteração. E, se calhar, eu costumo dizer que a única produtividade que está em falta é a da gestão. E, se calhar, os gestores como é que acha que podiam dar a volta a isso? Seria possível incorporar mais valor? Eu acho que os dois elementos são fundamentais. Acho que também essa parte, digamos, de gestão do tempo e de gestão digamos, do número de elementos que se possam fazer também é importante. Mas isso também, eu acho que tem mais a ver, não tanto com os funcionários, mas com quem gera. Porque aí são eles que têm que, de alguma forma, otimizar o processo. E dá uma sensação que muitas vezes eles próprios não sabem muito bem como fazer para otimizar. Ou não sabem, ou não têm informação, ou não lhes interessa. A questão também pode-se pôr, digamos, nesse aspecto. Mas, obviamente, que depois, no final, tem que ser o produto final, o valor final. E o que acontece é que grande parte dos nossos produtos, infelizmente, são produtos com muito pouco valor acrescentado. E eu acho que a grande aposta nos próximos anos terá de ser muito nessa área, em desenvolver produtos com valor acrescentado. Isso implica um desenvolvimento tecnológico de produtos tecnologicamente muito mais envolvidos, com designs muito mais arrojados. Mas é possível fazê-lo cá? É possível fazer cá, porque existe o conhecimento e o know-how para o fazer. Porque esse caso que nos falou era feito cá, só viajava, voltava... Exatamente. E nós permitimos esse tipo de situações. O problema é que a empresa era uma empresa multinacional. Digamos, parte da tecnologia era deles, parte era nossa. E, portanto, isso acontecia um pouco por isso. Mas a ideia, eu acho que o que nós podemos fazer é, de facto, aproveitar um pouco esse know-how e temos a coragem, o arrojo, para, efetivamente, lançarmos produtos novos, diferenciados, diferentes daquilo que há no mercado. E eu acho que aí tínhamos muito a ganhar. E outra coisa que eu acho que falta um bocadinho é algum empreendedorismo das pessoas. Porque, muitas vezes, existe know-how, existe o saber fazer, existe a capacidade de o fazer, só que as pessoas ficam um bocadinho paradas e levam muitas vezes, muitos desses inventos ou desses conhecimentos acabam por ser aproveitados por outras empresas internacionais que têm muito mais capacidade no fundo, de vender o produto, de avançar. Eu vou tocar na questão do empreendedorismo, mas vou voltar atrás na outra questão que me dizia, de nós estarmos a trabalhar para outras empresas. Nós não temos às vezes o medo e colocam-nos perante uma situação de que se não fizerem vocês, fazemos noutro país. Existe um bocadinho isso. E isso é verdade? Acha que é verdade ou não? E se nós dissermos, então não fazemos cá?
o que é que acha que iria acontecer? Não fazíamos mesmo? Ou se calhar até fazíamos? Percebe o que estou a dizer? Sim, estou a perceber. De facto, é assim, eu sinceramente, porque eu, para além, digamos, de investigação, também tive o privilégio de poder estar em contacto com alguma indústria, mais na área da metalomecânica, mais por questões pessoais, porque tenho pessoas amigas nessa área e que têm empresas nessa área. E uma das coisas que eu me apercebo é que, de facto, é muito fácil, consegue sempre fazer fora, mas a questão é esta. A questão que se põe é o seguinte: primeiro, na qualidade dos produtos que são feitos fora, que muitas vezes não se podem comparar com a qualidade do trabalho que é feito cá em Portugal. Em segundo, mesmo que as pessoas consigam fazer o mesmo, digamos, um produto equivalente, com uma qualidade equivalente, o tempo muitas vezes